Tele Brasil Notícias. Olá, está começando a edição semanal do jornal Tele Brasil Notícias, que tem os seguintes destaques nessa semana para você. Aqui no Brasil, Senado discute transferências de áreas da União, inclusive a questão das praias. Vamos também abordar a campanha do MAPA, que reforça a importância do consumo de alimentos orgânicos no país. E no Dia do Meio Ambiente, um primeiro alerta: 94% dos municípios no Brasil não estão prevenidos de forma suficiente para prevenir tragédias climáticas que vêm acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo todo. E também, no encerramento, estaremos mostrando o alerta científico para o mundo todo sobre o clima nesse Dia do Meio Ambiente para todas as pessoas. E tudo isso e muito mais outras informações de sua importância. Então, vamos à edição de hoje. No ar. Tele Brasil Notícias. E começamos essa edição falando do Senado e a questão da transferência de áreas que pertencem à União. É um assunto, inclusive, que vem através da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que está retomando dentro dessa semana aquela discussão de uma proposta à emenda constitucional que é bastante polêmica. A transferência para estados, municípios e particulares dos terrenos da Marinha. Inclusive, que hoje são administrados pela União. Vamos entender melhor essa questão que é a chamada PEC das praias. O texto da proposta de emenda à Constituição, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, vai ser analisado pelo Senado. Uma audiência pública, promovida pela Comissão de Constituição e Justiça, foi realizada na segunda-feira. Os terrenos de Marinha são a faixa costeira do litoral brasileiro e foram definidos por documentos e medições que remontam ao século XIX. A área é considerada estratégica e cabe à União fiscalizar e proteger toda a região, que é rica em biodiversidade. Os defensores da PEC alegam que a mudança é necessária para regularizar as propriedades localizadas nos terrenos de Marinha. Já ambientalistas avaliam que a proposta de emenda à Constituição coloca em risco áreas estratégicas de preservação ambiental e pode permitir a privatização das praias brasileiras. Pelo texto, ela consolida uma situação que é a situação atual, sem qualquer critério técnico, sem qualquer critério ambiental e sem qualquer critério social. É realmente um processo de privatização assim, no trator, né? É um tratoraço da privatização dos terrenos de Marinha. Representantes de setores econômicos também questionam que, com a aprovação da PEC, a fiscalização pode ficar fragilizada. É mais prudente continuar as praias sob a guarda da Marinha, o governo federal, tendo o chapéu do governo federal, porque eu acho que com isso existe uma certa dificuldade em se deteriorar esses ambientes. Vamos agora então falar de saúde. O SUS tem gastos altos com obesidade infantil. Um assunto que chama bastante atenção, porque quando se fala em problema crescente no Brasil, a obesidade infantil envolve adolescentes e crianças, está crescendo, de acordo com o Ministério da Saúde. Quase um terço das crianças e também adolescentes que são atendidos pelo sistema SUS, eles apresentam aí um excesso de peso. Então isso prejudica a saúde de cada um deles e também a questão da obesidade infantil custa caro aos cofres do SUS. Vamos observar com mais detalhes. Foram 225 milhões de reais gastos pelo SUS entre 2013 e 2022 e esse valor inclui gastos com atendimento ambulatorial, internação e medicamentos. A pesquisa é uma parceria entre o Instituto Desiderata, a USP e a Fiocruz e ela mostra que as crianças com obesidade elas têm mais chances de desenvolver doenças como, por exemplo, a hipertensão, a diabetes, a asma
e também a apneia do sono, entre outras doenças. Elas também têm mais chances de levar a obesidade para a vida adulta. Os pesquisadores alertam que esse custo ele deve aumentar ainda mais, já que existe uma possibilidade de aumento da obesidade infanto-juvenil na próxima década. De acordo com o Atlas da Obesidade, mais de 750 milhões de crianças e adolescentes devem desenvolver o excesso de peso até o ano de 2035 em todo o mundo. Já no Brasil, esse excesso de peso deve atingir 70% da população adulta se a tendência se mantiver. Por isso é que é necessário uma política de prevenção da obesidade desde a infância, reduzindo o consumo de alimentos ultraprocessados, cortando as telas e também investindo na atividade física. Muito bem, vamos falar dos municípios brasileiros e a questão aí dos grandes acontecimentos de tragédias naturais que está acontecendo em todo o mundo, mas aqui no Brasil. Um alerta importante é que 94% dos municípios têm falhas em prevenção de tragédias climáticas, como vimos acontecer aqui. Uma pesquisa, inclusive divulgada pelo Instituto Cidades Sustentáveis, mostra que 94% dos municípios no Brasil não estão preparados justamente suficiente para prevenir as tragédias climáticas. No Rio Grande do Sul, a situação também acaba preocupando muito. Mas vamos entender em detalhes esta informação. Não é novidade que quase todo o estado do Rio Grande do Sul foi fortemente afetado pelas chuvas recentes. E um dos motivos apontados é a falta de preparo das cidades para lidar com as emergências do clima. Segundo o estudo divulgado hoje, dos 497 municípios gaúchos, 304 não estavam preparados para enfrentar essa fúria da natureza causada pelo homem. Isso quer dizer que menos de 40% das cidades tinham estratégias consideradas satisfatórias para prevenir os riscos climáticos e lidar com as consequências. No Brasil inteiro, a situação é ainda pior. 94% das cidades não têm planos de prevenção contra enchentes e deslizamentos. O levantamento investigou, por exemplo, se existem medidas preventivas no plano diretor e na lei de uso e ocupação de solo, ou se existem mapas das áreas vulneráveis e um programa habitacional para realocação da população. Ao mesmo tempo em que sofrem os efeitos do clima, as pessoas, por outro lado, também estão mais conscientes. 80% dos entrevistados acreditam que as prefeituras podem fazer mais. Quando 8 em cada 10 pessoas dizem que a prefeitura tem uma grande responsabilidade, isso é um fator positivo, porque elas vão, de alguma maneira, pressionar as prefeituras e os gestores vão se sentir pressionados para poder, de alguma forma, atuar para evitar que o impacto das questões climáticas nas populações e nas cidades, para que elas se reduzam, né? A sugestão é aumentar e conservar as áreas verdes, como parques e praças, também controlar o desmatamento e a ocupação de área de manancial, além de reduzir a utilização de combustíveis fósseis. Nós precisamos preparar nossas cidades, né, com o urbanismo do século XXI, que a gente chama de urbanismo climático, onde a gente privilegia a integração de soluções baseadas na natureza, permitindo o solo respirar mais uma vez, para essa água penetrar no solo, a gente criar parques alegáveis para ela ser alocada e escoada, como também, em alguns casos, canais e diques, para também segurar não só o acúmulo dela, mas o aumento da velocidade quando chove muito. Então, a gente vai precisar de uma grande reforma urbana no Brasil e no mundo pelos próximos anos, que também pode ser uma oportunidade da gente reformar nossas cidades para serem mais inclusivas e tornar nossa sociedade mais desenvolvida também. Voltamos a falar aqui na questão de saúde agora sobre o cigarro eletrônico. Um alerta para o uso de cigarros eletrônicos está sendo feito através de uma campanha. O Ministério da Saúde lançou a campanha de prevenção ao uso de cigarros eletrônicos. Inclusive, é uma coisa importante, porque o objetivo é proteger as nossas gerações do uso do tabaco, que mata nada menos que 7 milhões de fumantes a cada ano.
Em astros da cultura pop, o cigarro sempre foi associado a um comportamento descolado. Já esteve até na boca de criança em embalagem de chocolate. Com o avanço da tecnologia, ele também se tornou eletrônico, virou vape. As empresas que fazem esses produtos, eles descobriram um filão que são os jovens adolescentes. Então eles colocam com sabor, com bem atrativo. Isso atrai o adolescente, que ele acaba achando aquilo ali uma coisa legal e tal. Igual aconteceu no cigarro no passado. Então associado a uma imagem jovem, né, descolada. Moderno ou não, o ato de fumar continua sendo a origem de diversos problemas de saúde para as pessoas. O tabaco mata 7 milhões de fumantes por ano e mata também anualmente cerca de 1,2 milhão de não fumantes expostos ao fumo passivo. A gente já tem alguns indícios, né, que o uso do cigarro eletrônico ele afeta a capacidade do pulmão de se proteger das agressões do ambiente, dos vírus, bactérias e tal. Então a gente vê que esses pacientes geralmente têm mais casos de infecção, né, mais viroses, pneumonias, né, são pacientes que eles às vezes vão ter uma diminuição da capacidade respiratória. Uma pesquisa com dados de 2019 mostrou que quase 17% dos estudantes brasileiros entre 13 e 17 anos já haviam experimentado cigarro eletrônico. É neste público e mais as crianças o foco da campanha do Ministério da Saúde para a prevenção do uso do vape. As campanhas agora, elas dialogam mais com o jovem, elas têm uma nova linguagem, que é a linguagem dos jovens. Os jovens utilizam o produto por quê? Porque o produto foi produzido pensando neles, do que eles gostam, né? Então, tecnologia, cores, sabores, aromas, acham que está na moda, que é bacana, que é legal, que é cool, quando na verdade é um produto que causa risco, mas essa informação eles não têm, então essa informação precisa chegar para eles. Muito bem, vamos falar agora dessas questões climáticas que são extremas. Você vê que tivemos no Rio Grande do Sul, agora chove bastante na Alemanha, encobrindo rios e outras regiões, mas aqui no Brasil as cidades estão recebendo um alerta da questão de adaptar-se aos eventos climáticos extremos como esse que tem acontecido. Então os cientistas estão alertando que enchentes, como a que está acontecendo no Rio Grande do Sul, devem se tornar mais frequentes e graves em várias regiões do país. Então a gente precisa ficar atento, que é uma coisa bastante importante e um alerta para quer autoridades e também para a nossa população. Estado de calamidade pública ou registro de emergência por causa de desastres naturais são situações que 93% das cidades brasileiras passaram entre 2013 e 2022. Com o aumento da temperatura média do planeta em 1,5 graus Celsius, eventos climáticos como o que aconteceu no Rio Grande do Sul devem se tornar mais frequentes também em outras regiões do país. O alerta da ciência sobre os perigos das mudanças climáticas foi dado há 50 anos na Conferência da ONU em Estocolmo. Hoje, o aquecimento global já é uma realidade, intensificado pelos gases do efeito estufa, como o dióxido de carbono e o metano. Para combater seus efeitos, é preciso reduzir a queima de combustíveis fósseis, o desmatamento e a atividade pecuária, logo, o consumo de carne. Temos que aprender a produzir alimentos com menores emissões de gases de efeito estufa, temos que eliminar a exploração e o uso de petróleo em todo o planeta. Não adianta só o Brasil fazer isso, é consumir muito menos e forçar as indústrias a produzir bens que sejam mais duráveis. A parcela de 1% dos mais ricos do mundo, que inclui os principais investidores em indústrias poluentes, contribui para emissões de gás carbônico que podem levar à morte de 1.300.000 pessoas entre 2020 e 2100 por conta do calor. Em fevereiro do ano passado, 64 pessoas morreram e mais de 700 famílias ficaram sem casa em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, por causa das chuvas intensas. A tragédia teria sido ainda pior se uma APA, Área de Proteção Ambiental, não tivesse sido criada por demanda da população.
Instituto de Conservação Costeira, ele tem essa bandeira de contenção do crescimento desordenado, que é que as prefeituras respeitem os mapas de suscetibilidade de risco, né? Porque ali a gente já tinha uma área suscetível a alagamento e a escorregamento já mapeada há muitos anos. O Instituto atua no reflorestamento com sementes nativas dentro de cápsulas de medicação que são dispersas por um drone. Outra iniciativa é o projeto de educação ambiental nas escolas de São Sebastião. Para criar uma resiliência no ambiente escolar e uma conscientização de que as mudanças climáticas elas já aconteceram, ela não é algo no futuro. E por falarmos então em situações climáticas extremas, vamos agora falar do aeroporto de Porto Alegre, que deve voltar a operar somente no mês de dezembro. Inclusive, ele recebeu a visita do ministro na reconstrução, que é o Paulo Pimenta, que acompanhou a vistoria, tanto da limpeza como também das instalações. E na sua entrevista, ele explicou o motivo pelo qual ele acredita que o aeroporto Salgado Filho só deve voltar a funcionar no final de 2024. Vamos observar. Nosso aeroporto Salgado Filho, ele é uma concessão, né? A empresa concessionária tem a responsabilidade pela gestão, mas um conjunto de obras, de investimentos, de trabalhos necessários nesse momento, eles estão fora do escopo da concessão, né? Então nós estamos fazendo um diálogo, que envolve também o governo do estado, envolve outros setores, envolve a ANAC, para poder, em primeiro lugar, entender exatamente o tamanho do prejuízo. Isso só vai ser possível quando a gente concluir o trabalho de sondagem na pista. E essas sondagens só vão poder ser feitas totalmente quando a água baixar. E nós temos ainda partes da pista do aeroporto embaixo d'água. Então nós temos aí pelo menos 45 dias para concluir o trabalho de sondagem. A partir de hoje, iniciou o trabalho de limpeza, né? Entrou muito forte o trabalho de limpeza em todas as áreas do hospital, na parte de atendimento aos passageiros, da parte da logística de cargas, da parte das malas, tudo que vocês imaginarem, né, dentro do aeroporto foi comprometido. Vamos agora falar então de educação e a questão aí do FIES, porque o prazo para renegociação de dívidas do FIES foi prorrogado, exatamente. Então essas dívidas, que é as dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, foi prorrogado até 31 de agosto de 2024. Vamos observar com mais detalhes. O Desenrola FIES era nesta sexta-feira, dia 31 de maio, mas o governo prorrogou para 31 de agosto. Entre os motivos para o adiamento está a baixa adesão. Desde que foi lançado em novembro do ano passado, o programa já atendeu quase 300 mil pessoas, mas isso representa apenas 20% do potencial público-alvo de 1.200.000 estudantes. Segundo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, também houve muitos pedidos de prorrogação vindos de estudantes do Rio Grande do Sul, solicitando o adiamento por terem perdido suas casas e documentos, o que inviabilizou a adesão à renegociação. O Desenrola FIES oferece descontos de até 99% na renegociação das dívidas e de até 100% nos juros, dependendo do caso. Pode aderir quem firmou o contrato até 2017 com débitos vencidos antes de 30 de junho de 2023. Basta acessar os aplicativos da Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil. E novamente vamos falar dos planos de saúde, mas agora dos aumentos. A ANS limitou a 6,91% o reajuste dos planos de saúde. Falamos aí da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que colocou este limite de reajuste anual para os planos de saúde individuais e os familiares. O percentual é válido até abril de 2025 para os contratos de quase 8 milhões de beneficiários aí do seu plano de saúde. E chegou agora no Tele Brasil Notícias, o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico de hoje aborda o caso da terceira turma, que isentou o hotel de indenizar por homicídio cometido
por hóspedes em suas dependências. Vamos observar de perto esse caso, que muitos acontecimentos referentes a isso vão seguir também essas diretrizes. A terceira turma do STJ isentou um hotel de indenizar a família da vítima de um homicídio cometido por um hóspede do estabelecimento. Os ministros decidiram que a proprietária de um estabelecimento de hospedagem em Erebango, no Rio Grande do Sul, não tem responsabilidade civil pelo homicídio cometido por um hóspede contra outro no hotel. Para a terceira turma, ainda que prevista no Código Civil, a responsabilidade dos hotéis por atos praticados pelos hóspedes não é automática e depende de haver relação entre o dano e os riscos inerentes à atividade do estabelecimento. Um hóspede matou outro após uma discussão por causa de bebida. Ele estava com uma arma de fogo e disparou contra a vítima dentro do estabelecimento onde eles estavam hospedados. Após a condenação do autor do homicídio, os familiares da vítima ajuizaram a ação de indenização por danos morais contra o criminoso e contra a proprietária do hotel. O juízo de primeiro grau reconheceu a responsabilidade objetiva da dona do estabelecimento após entender que ela não zelou adequadamente pela segurança dos clientes, pois permitiu que um hóspede entrasse armado no hotel. Contudo, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul afastou essa responsabilidade ao reconhecer a culpa exclusiva de terceiro. A terceira turma do STJ negou o provimento ao recurso especial. Segundo o ministro Moura Ribeiro, autor do voto que prevaleceu no julgamento, o hotel foi palco de uma conduta imprevisível e despropositada, totalmente alheia ao negócio de hospedagem. De acordo com Moura Ribeiro, a atividade desenvolvida pelo estabelecimento não criou esse risco nem foi causa para a prática do ato ilícito. Dessa forma, o ministro reconheceu o fortuito externo e não haver nexo de causalidade previsto no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a causa do evento danoso foi um fato completamente estranho à atividade do fornecedor do serviço. E também não poderíamos deixar de falar da questão de alimentação, porque está tendo uma campanha que está reforçando a importância do consumo de alimentos orgânicos. Então, na semana que tivemos aí, no mês de maio, a Semana de Alimento Orgânico, uma campanha do Ministério da Agricultura e Pecuária está reforçando a importância desse consumo de alimentos que, além de fazerem bem à saúde, são sustentáveis e ajudam pequenos e médios agricultores. Produtos orgânicos são aqueles produzidos de forma mais natural, sem agrotóxico. Vamos observar. Ricos em nutrientes e cheios de sabor, os produtos orgânicos ganham cada vez mais espaços nos mercados e no prato dos brasileiros. Mais saudável e nutritivo, os produtos orgânicos são produzidos de forma mais natural, sem o uso do agrotóxico. Vantagem para quem consome e também para o meio ambiente. Para que um produto possa ser rotulado e vendido como orgânico, é obrigatório que o produtor apresente no mínimo 95% de ingredientes orgânicos na composição. Também é preciso uma certificação do Inmetro e do Ministério da Agricultura. No Brasil, cerca de 26 mil produtores estão no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos. Produtores como a dona Elisete, que planta orgânicos em Pernambuco. Tudo o que conquistou na vida foi através da terra. Quando a gente trata a terra com respeito e com cuidado, ela retorna para a gente dando o melhor que ela tem. Água, alimentos e o ar, né? Quando a gente não desmata, quando a gente não agride, não queima, não agride a biodiversidade, com certeza a natureza nos dá tudo que ela tem de melhor. Nessa semana, o Ministério da Agricultura lançou mais uma campanha de promoção do produto orgânico, uma forma de conscientizar a sociedade sobre as vantagens desses produtos. Estimular cada vez mais produtores a entrarem no mercado de orgânico, a produzir o produto orgânico, respeitando o meio ambiente, com previsão de saúde para o consumidor. Então a campanha ela fortalece isso, ela traz à tona tudo que os benefícios do orgânico para o meio ambiente, para o produtor rural, para tudo, para a saúde. Para a aposentada Marina, só atividade física não basta para uma vida saudável. É preciso saber de onde vêm os alimentos que ela consome. Comecei a andar com gente que gosta de coisas orgânicas e eu descobri o quanto elas são importantes para a nossa saúde. Na verdade, a gente fica muito preocupado com muitas outras coisas, mas é o que a gente come que é a coisa mais importante da nossa vida.
Pois é, como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco, e o Tele Brasil Notícias da semana está chegando ao seu final, agradecendo a sua audiência em qualquer parte do mundo e também aqui no Brasil. Lembrando que estamos gravando no Dia Mundial, que envolve a questão tanto ecológica como também o meio ambiente, mas destacando um alerta dos cientistas que mostram que ainda se tem tempo para se recuperar 1,5 graus na questão da poluição ambiental e ecológica no mundo todo. E esse alerta é muito importante, porque eles mostram que o aquecimento global em 1,5 graus por cento ainda pode ser recuperado. E também eles falam que o limite é de 200 bilhões, aproximadamente, de toneladas no ritmo que estamos. Temos aí pela frente, no mínimo, 5 anos. A revista Earth System Science Data mostra que a atividade humana provocou um aumento de 1,19 graus na temperatura entre 2014 e 2023. Só no ano passado, o aumento total foi de 1,43 graus, considerando variáveis naturais como o fenômeno El Niño. O aquecimento é uma consequência das emissões de gases de efeito estufa, causadas principalmente pela utilização em massa de biocombustíveis fósseis como petróleo, gás e carvão. E esse foi o Jornal Tele Brasil Notícias dessa semana, que agradece a sua audiência e estará de volta na semana que vem, e também agradece o apoio de toda a nossa equipe técnica. Até lá! Tele Brasil Notícias.